com essa questão. Eu fui muito maltratado, Diego, por parte da imprensa, assim. Fui muito maltratado, judiado, assim, acho que é a palavra, assim. Não por todos, né? Certo. Mas por uma boa parte, assim, da imprensa, eu fui judiado, assim, mentalmente. Eles acabaram comigo mentalmente. Porque a desconfiança de achar que aquilo ali... Porque, assim, uma coisa é te criticar. Outra coisa é duvidar do teu caráter. E outra coisa é mexer com a tua hombridade, né? Porque, assim, o grito mais injusto que existe no futebol, na época, né? Principalmente. Não no Palmeiras, que o Palmeiras eu nunca recebi um dia de salário atrasado. Mas nos outros clubes era prática. Por que eu sou mercenário se eu jogo sem receber? Sim. Eu passei a jogar, eu joguei 8 meses sem receber. Você abriu mão? Não, joguei porque o clube não pagava, assim. Não no Palmeiras, o Palmeiras não pagou em dia. Mas, por exemplo, eu já tive clubes que eu fiquei 8 meses sem receber. Então, assim, como me chamavam de podre, de bichado, de acabado, isso eu não estou inventando, foram palavras de tetraplégico. Infelizmente, eu acredito. Entendeu? E, assim, o que mais me doía era falar que eu tinha um dos maiores salários do Palmeiras, eu acho que por mérito, e falar que eu machucava, que eu... Corpo mole. Corpo mole, só que todas as minhas lesões, elas são mais do que comprovadas. Claro. No tanto que eu peço, tem um momento no Palmeiras que eu tô assim já no limite mental, que aí eu tive mais uma lesão muscular, que eu ia ficar acho que de 2 a 3 meses, que aí eu peço pro presidente, pro Mustafa, que ele foi muito gentil de me atender, que ele estava numa reunião, ele saiu da reunião, me atendeu. E eu falei que eu não queria receber os meus 3 meses de salário, que eu queria que o salário nem batesse na minha conta. Que eu queria que ele criasse algum mecanismo jurídico para que dali fosse para alguma instituição de caridade, porque eu queria provar para as pessoas que eu não sou aquilo que elas estão falando que eu sou. Sim. Eu tinha que provar para elas uma coisa que elas achavam, né? E que acham ainda de muitos jogadores. E ele me deu a resposta que não ia fazer isso, que a obrigação dele era me pagar e a minha era jogar, que eu tinha que voltar para lá e me recuperar. Mas a ponto de eu pedir para não receber, assim. Porque acabou que eu me sentia na obrigação de não receber, porque foram tantas coisas que eu vi que, porra... Sendo que você levou teu corpo, o atleta tem muito disso. Primeiro que se torna muitas vezes refém de algo que ele não criou. Se a indústria do futebol produz e gera milhões e um percentual desses milhões vai para os artistas principais, não é culpa. É simplesmente natural da indústria que esses artistas participam e representam. E aí, às vezes, acaba se tornando refém daquilo, de ter, mas é um alto salário. Não, é o salário justo desse meio, dessa profissão. Né? E ninguém dá, igual você falou, você tinha um dos maiores salários porque você era um jogador que merecia, assim, conquistou. Eu não pedi aquele salário, não botei uma arma na cabeça de ninguém. Claro. Meu salário era alto porque, teoricamente, eu dava algum retorno interessante para o clube. Com certeza. Mas, assim, é difícil você conviver com... Eu tinha muita dificuldade de conviver, assim, com as críticas que eu sofria, porque eram críticas abusivas, assim, sabe? De botar... Aqui no Rio de Janeiro, chegaram a botar o meu salário no jornal, quando eu jogava no Fluminense, e fizeram uma analogia com o que dava para comprar com termos pejorativos, tipo, dá para comprar não sei quantos óleos de peroba, passar na cara de pau dele de ainda querer jogar futebol. Foi nesse nível, assim. Caramba, cara. É pesado mesmo. Nível. E você nunca foi um cara de ficar também provocando, né? Tipo, algo assim? Hoje se absorvia? Não, eu guardava e por isso que eu acho que desencadeou uma doença. Não, se é um cara que é isso mesmo e acabou, porque tem cara que é assim, né? Paga e fica quieto, e aí provoca de alguma forma, não justifica, mas aí acaba que provocando uma reação, mas não. Você sempre foi um cara ali. Eu sempre guardei muito, assim, nunca falei muito nada pra ninguém das coisas que eu sentia, que eu sofria. E acaba que tu ouve tanto que entra na tua mente, né? Acaba acreditando naquilo. Tu acaba acreditando. Eu comecei a achar que eu era podre, que eu era bichado. Eu comecei a questionar por que minha mãe foi me ter com 40 anos. E eu devo ter nascido com algum problema. Caramba. Então, assim, tu começa a viajar numa parada muito doida, assim. Porque, caraca, não é normal. Todo mundo joga, me machuca. Mas hoje, Diego, e não culpando nenhum método de trabalho, mas, por exemplo, a maioria dos meus companheiros, eles eram muito fortes.
pernas fortes. Eu sempre fui muito franzino. Então, como não tinha especificidade nos treinamentos, quem era mais frágil pagava um preço. Eu não corro 10 quilômetros numa corrida contínua no jogo. Eu corro com aceleração, desaceleração, mudança de direção. A gente treinava 10 quilômetros e depois ia fazer um circuito na areia, com 8 passagens. De forma muscular, eu não aguentava. Aí eu jogava 3 jogos e machucava. Então o problema era meu? Não, o problema era o método. Ah, mas por que os outros não machucavam? Porque os outros, a massa muscular dos caras era absurda, a minha não era. Quando eu peguei treinos específicos, eu não machuquei. Quando eu joguei no Santos, que o Filé viu que devido às lesões do cruzado eu causei um desequilíbrio no quadril e ele alinhava meu quadril, eu joguei um ano inteiro, sem ter problema. Então, na realidade, no final da minha carreira, é que eu pude perceber que o problema não era meu. Só que durante a carreira, eu cometi erros de tantas coisas que eu vi. Então, o que eu fazia? Eu machucava, aí eu pensava, pô, eu machuco porque eu tenho que treinar mais. Então, muitas vezes, Diego, eu saía o meu carro já tinha tênis, meia, short e camiseta. Eu saía do clube, se eu achasse que eu tinha treinado pouco, eu já parava num local, botava boné, óculos, disparava a corrida de 6, 7 quilômetros. Caramba. Então eu estava maltratando ainda mais a minha musculatura, porque eu achei que eu não tinha treinado, que o treino que o treinador tinha dado não era suficiente para mim. E ali já começa a ver que também mentalmente você já tinha ido embora. Já estava desequilibrado, né? Já tinha ido embora. E é o que faz uma diferença, é o principal, né, Pedrinho? O mental, a gente vai desenvolvendo, as pessoas entender a seriedade, a gravidade que é isso, né? Quando você é atacado de forma assim injusta, pesada, desleal, o que mais vai ficando marcas aqui, né? O que mais me surpreende, Diego, é como uma pessoa tem coragem de agredir a outra, porque não é comentário. Uma coisa é você comentar, pô, Pedrinho hoje não tá bem, Diego hoje não tá bem. Faz parte. E é ruim. Se eu te falar assim, a gente tem uma relação, você sabe o quanto justo eu sou nos comentários e devo errar muito, mas assim, só de você falar que o atleta não está jogando bem, aquilo ali já me incomoda, mas faz parte da minha profissão. Porque desde o momento que eu falo assim, poxa, eu acho que aqui está acontecendo isso, parece que eu sou o dono da razão e o cara que está lá no campo está fazendo tudo errado. Mas é a minha profissão hoje. Então eu tento ser o mais respeitoso e cuidadoso possível. Porque eu sei que você não está ouvindo, mas a tua família está. Teu pai está ouvindo, teu filho está ouvindo, a tua esposa está ouvindo. Então, assim, eu tento fazer tudo diferente do que fizeram comigo. Se você não passasse por essas dificuldades, você acha que você... Não, eu acho que eu teria o mesmo comportamento. O mesmo comportamento. Que eu acho que, assim, existe índole e educação. Eu acho que são coisas que são diferentes, mas... Tem gente que não tem uma educação, não recebeu uma educação, mas tem uma índole boa, entendeu? Eu falo isso porque, assim, cara, é difícil a situação que acontece ali, o teu talento, as dificuldades, lesões repetidas ali, mas, ao mesmo tempo, hoje, você é uma referência, você tem evitado que outras pessoas, atletas, sofram o que você sofreu. Eu acredito que você tenha consciência disso. Você, hoje, você gera alívio nos familiares dos atletas, nos atletas. Então, é uma causa que você representa e que ganha espaço cada vez mais graças a profissionais como você. Mas, só para informação, eu sou atacado todos os dias. Pós-programa, pós-jogos, porque eles não entendem e eles vão ter que entender, enquanto eu estiver na comunicação, que se eles quiserem ouvir o que eles querem ouvir com relação a termos agressivos, eles vão ter que procurar outra pessoa para ouvir, porque de mim eles não vão ouvir. Então, não adianta me chamar de corporativista, que tem uma relação muito diferente entre ser respeitoso e ser corporativista. Só que a grande massa ela foi tão poluída por informações durante 20, 30 anos, tão cruéis, que ela acha que se o cara hoje for respeitoso, ele passa pano. Ela acha que se um ex-atleta que é comentarista hoje faz um comentário sem ser agressivo, ele é corporativista. Porque as pessoas estão acostumadas
a ouvir o que tem muita gente falando ainda nas plataformas digitais e na própria televisão. Mas é preciso muita coragem para fazer o que é certo, mano. É preciso muita coragem para fazer o que é certo. E nós vamos ser minoria muitas vezes. Você vai ser falando de você vai ser minoria muitas vezes. Porque hoje em dia o que é mais fácil é o quê? Gerar engajamento. O canal que você representa, a empresa que você representa, muitas vezes ligada em números, e falar o que é certo, muitas vezes não vai gerar engajamento. Se o jogador, eu sofri muito com isso em alguns momentos na minha passagem pelo Flamengo, você deve ter visto, se o jogador joga, o time perdeu num dia, vamos lá, porque nós temos a mania, eu falo nós sempre falando uma parte, não são todos, existem pessoas muito boas nesse meio também que têm que ser enaltecidas, mas se jogou mal, vamos lá nós pela busca dos culpados, porque tem que ter um culpado para a gente crucificar. Então, se escolheu o culpado aqui, qual que está dando engajamento, vamos tentar no Pedrinho, vamos tentar no Caio, vamos tentar no Joãozinho. Diego, deu no Diego? Bom, é esse aqui, então vamos lá, pessoal, é aqui, ó, vamos lá, deixa eu gravar um vídeo aqui falando mal do Diego, porque vai ser multiplicado, deixa eu gravar outro vídeo aqui falando mal do Diego. Quem é que vai ter coragem para falar, peraí, cara, vocês estão falando mal do cara, mas vê os números e contra a maioria. São poucos que têm coragem, cara. Por isso, quando eu vejo, eu consigo... Pô, eu sofri também com isso, minha esposa, meus filhos assistiram, já fomos atacados, ameaça de morte, tudo isso. Mas quando eu identifiquei, eu falei, opa, peraí, cara, então, se o jogo é esse, eu não quero jogar esse jogo. É porque, assim, Diego, tem muitas coisas que, se você olhar o contexto todo, é uma hipocrisia só, porque, assim, a maioria dos atletas, eles vêm de uma situação muito difícil financeira, a maioria. Uhum. E aí todo mundo diz que luta pelos pobres. Aí quando esse cara aqui vence na vida, que é um ex-atleta, que é um atleta, ele vence na vida, quando ele vence na vida ele incomoda, cara. Porque a maioria não tem estudo, ele consegue vencer na vida, ele incomoda o cara que fala que luta pelos pobres, pô. E aí, Diego, assim, e eu sempre falo isso, deixando bem claro, como, por exemplo, a torcida vai bater nos atletas. E aí eu tenho falado nos programas que o torcedor não tem nem que conversar com o atleta. Só que eu falo, antes de eu falar isso, eu falo que eu fui covarde. Porque hoje, do outro lado, é muito fácil eu falar. Por que eu não fiz? Porque eu fui covarde. Eu falei isso no programa. Eu fui covarde, porque quando atleta, eu não me posicionei. Quando falaram assim, o torcedor vai conversar, não vou, eu vou pagar o preço, eu vou ser xingado, eu vou ser mandado embora daqui. Então, eu fui covarde. Parto desse princípio. Agora, do outro lado, mais velho, eu quero tentar fazer com que os jogadores, mostrar para os atletas que eles têm força para parar um campeonato. Uhum. E que se eles receberem alguma reação, eles vão ter outro mercado, eles vão dar sequência na carreira. Porque o que está em risco com esse processo todo de pessoas mais, não todas, mas algumas pessoas mais na comunicação, elas acham que elas não estimulam a violência. E quando acontece a violência, elas estão lá pregando, nossa, que violência. Mas elas estimulam todos os dias. Uhum. Quando ela fala do salário, quando ela chama jogador de vagabundo, quando ela... Cara... Sim, sim. Então, assim, é uma luta firme, mas eu não entrei na comunicação para isso, não, tá? Eu vou entrar na comunicação para revolucionar, não. Não. Mas só que, assim, eu estou disposto a pagar esse preço, custe o que custar, entendeu? Mas o reconhecimento vem, o respeito vem, porque é preciso analisar respeitando, é possível analisar respeitando e ser respeitado. O que você está fazendo hoje, que nós vemos outros profissionais também fazendo, é isso. Não é que a gente vai ali e vai ficar só, alisando tudo tá uma maravilha. Não, o erro está aqui. Mas por que está aqui? Exatamente. O erro está aqui porque não se posicionou bem, porque ele fez isso, porque faz aquilo. O domínio está aqui, taticamente não está bom, a sequência de jogos, esse jogador está numa posição diferente ou não está. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue respeitar. Menos conhecimento, o que você tem que fazer? Atacar. Tá tudo ruim, não joga nada, e papapá, e não sei o que, panelinha, isso aqui. Raso. Só que, queira ou não, se você faz um discurso emocionado ali no meio, galera, deixa eu ver isso, né? E começa a ver, mas é raso, portanto, então, a gente que é natural, cara. A gente teve um exemplo, eu tenho um exemplo de um desses, assim, que falou que os jogadores do Flamengo escolhiam os jogos. Esse jogo a gente vai jogar, esse jogo a gente joga. Eu queria entender. Você já imaginou, Diego, a gente jogando junto? Eu falo assim, Diego, olha só, esse jogo aqui é Campeonato Brasileiro, vamos jogar meia boca. Porque é legal, assim, a torcida xingar a gente, quebrar nosso carro, e no CT é maneiro, a gente quer isso. Sim. Aí o outro que é de Copas, aí a gente se dedica, tá? Eu queria, como é que... Sabe? Porque pediram para não treinar. Não pediram para não treinar.
O treinador percebeu que a intensidade estava baixa, aumentou o número de sessões de treinamento, elevou o número de intensidade, os jogadores sentiram isso, nos jogos a perna estava pesando. O que eles pediram, comunicaram, falaram, professor, está muito intenso e a gente não vai estar conseguindo jogar porque a perna está pesada, tem que dar uma diminuída. Isso é falar, não quero treinar, vamos treinar amanhã, hoje eu não estou afim.